Depois de um dia cansativo, eu acredito que a maioria de vocês gostem de ficar alguns minutos ou até mesmo horas mexendo no celular antes de dormir. Porém, de vez em quando, nos deparamos com coisas tão perturbadoras na internet que são capazes de tirar o nosso sono por um bom tempo. Aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo nós vamos acompanhar algumas histórias perturbadoras que eu encontrei na internet. As histórias de terror mais conhecidas como creepypastas fizeram bastante sucesso entre os anos de 2010 e 2015. Um exemplo disso é o Slenderman, que ganhou até mesmo um filme e que também inspirou vários jogos de terror. Mas além disso, tinha uma outra creepypasta que chamou a atenção da galera durante um bom tempo. Afinal, vocês devem se lembrar dessa foto do Jeff the Killer. E depois da comunidade inteira se juntar para tentar desvendar esse mistério, eles finalmente conseguiram achar a imagem original que eu vou mostrar já já. Tudo começou em 2008 no site Newgrounds, que é uma espécie de rede social onde as pessoas podem compartilhar suas criações, como jogos, animações e desenhos. Então, um usuário chamado Cessur postou a foto do Jeff the Killer e fez uma breve descrição do monstro, contando como era possível invocá-lo para vê-lo pessoalmente. E como em 2008 as creepypastas não eram tão populares, as pessoas que viram a foto do Jeff the Killer ficaram bastante assustadas. Porém, esse post feito no site Newgrounds não é de fato a origem da imagem bizarra. Isso porque em 2 de agosto de 2007, esse canal do YouTube postou um vídeo de uma suposta transmissão ao vivo, que passou nas televisões do Japão durante a madrugada. Ela mostra os nomes de pessoas que iriam morrer no dia seguinte, enquanto uma música de suspense toca ao fundo. Já depois que os nomes terminam de passar, a música muda para uma ainda mais perturbadora. E a foto do Jeff the Killer aparece. Já por volta de 2015, esse mistério tomou conta da internet, e a galera queria descobrir qual era a foto original, pois obviamente, essa foto do Jeff the Killer era apenas uma montagem feita por alguém. Mas naquele momento, e durante os próximos anos, ninguém conseguiu descobrir a verdade. Até que tudo mudaria em 2023, quando um youtuber com 3 milhões de inscritos, conhecido como Ordinary Games, ofereceu uma recompensa de $10 mil para quem encontrasse a foto original. E é claro que isso deu uma bela motivada na galera, ajudando assim a solucionar o caso. E aí, em 28 de abril do mesmo ano, um usuário chamado It Raw Skin finalmente conseguiu encontrar a foto original. Ela mostra uma jovem chamada Mariko, que estava acima do peso e que ficou relativamente conhecida na internet japonesa em 2004, porque estava documentando sua jornada de emagrecimento. E se vocês derem uma analisada, vão perceber que a foto do Jeff the Killer se parece bastante com essa. Mas quem gerenciava as postagens com fotos e vídeos não era a Mariko, e sim o seu namorado, Susaku Maru. Só que com o passar das semanas e meses, Mariko começou a receber ataques de pessoas que faziam piadas com sua aparência, até porque no Japão é muito raro de ver alguém acima do peso. Além disso, Susaku Maru, que deveria proteger a sua namorada, meio que entrou na onda e começou a zoá-la também, fazendo montagens maldosas com a aparência da garota. E alguns acreditam que ele só estava com ela para se beneficiar dessa fama que a jovem ganhou. Mas como o mundo não é formado apenas por pessoas ruins, alguns usuários tentaram proteger a Mariko, ameaçando denunciar Susaku Maru por violência psicológica. Então, por medo, o jovem apagou todos os registros que fez da sua namorada, sendo esse o principal motivo de terem demorado tanto para descobrir a verdade sobre essa foto. Também acredita-se que o próprio Susaku Maru fez aquela montagem do Jeff the Killer para zombar da garota. E apesar dessa ter sido apenas uma creepypasta, de fato tinha uma história real e assustadora por trás dela. Afinal, Mariko deve ter sofrido bastante. E nós, do Abismo do Medo, esperamos que atualmente ela esteja bem. Apesar de ser mãe de 3, Jennifer Strange tinha apenas 28 anos de idade, e por isso ela não tinha maturidade de perceber que estava se metendo em um concurso perigoso que à primeira vista poderia parecer inofensivo. Tudo começou com Jennifer entrando em uma estação de rádio chamada KND-FM, isso porque ela queria participar de um concurso que aconteceria lá. Mas assim que a Jennifer entrou, ela se deparou com um enorme cartaz com a frase "Hold your Wii for a Wii", que traduzindo significa "segure seu xixi por um Wii", que era um console da Nintendo que a recém havia lançado. Eu tenho que admitir que eles foram bem criativos na hora de criar esse nome, porque o termo em inglês para urinar se parece bastante com o nome do videogame. E então, quando a competição começou, todos os participantes se sentaram em uma mesa, e os jurados explicaram que quem bebesse mais garrafas de água sem urinar ganharia um Wii novinho. E vocês podem estar se perguntando, por que em um país com poder de compra tão alto como os Estados Unidos, as pessoas aceitariam participar de uma competição em que corresse o risco de urinar nas calças? Acontece que em 2007, um Wii custava cerca de $250, o que não era caro, mas o grande problema é que estava difícil
difícil de achar um para comprar, porque como o videogame tinha lançado há pouco tempo, todas as unidades estavam esgotando em tempo recorde. E como a Jennifer provavelmente deveria ser uma boa mãe, ela queria presentear seus filhos com um Wii, para que eles ficassem felizes jogando em casa e longe das ruas onde poderiam arrumar problemas. E digamos que ela literalmente deu a vida por isso, pois essa competição terminou de forma trágica. O primeiro candidato se levantou da mesa depois de beber 8 garrafinhas de água, porque ele não conseguia mais controlar a vontade que estava sentindo de urinar. Já Jennifer e os outros competidores continuaram bebendo porque queriam muito vencer e levar o prêmio para casa. Só que nesse momento, uma enfermeira ligou para a rádio, alertando que os participantes poderiam morrer de intoxicação por água. People that are drinking all that water can get sick and possibly die from water intoxication. Yeah, we're aware of that. They signed releases, so we're not responsible. Porém, ao invés de cancelar a competição, os funcionários apenas disseram que sabiam desse risco, e que os competidores até assinaram um termo, em que não culpariam a rádio se tivessem algum problema de saúde. E aí, após alguns minutos, Jennifer conseguiu beber quase 8 litros de água, ficando sem urinar por 3 horas consecutivas. Já sua barriga estava tão inchada que até fizeram uma piada sobre ela parecer estar grávida. Jennifer, I heard that you're not doing too well. My head hurts. They keep telling me that it's the water, that it'll tell my head to hurt and then it'll make me puke, but Who told you that? The intern? yeah. That's one of those over there. Like it hurts, but it makes you feel lightheaded, so I'm not sure if I'm just like, This is what it feels like when you're drowning. There's a lot of water inside of you. oh, it hurts. E galera, eu não sei como é que essa mulher aguentou tomar tanta água e ficar tanto tempo sem ir ao banheiro. Eu tomo muita água enquanto eu gravo os vídeos. Sim, eu não sou uma IA como muitos pensam. E a hora que enche, não tem como ficar sem ir ao banheiro. No entanto, quando as dores começaram a surgir, Jennifer desistiu da competição, ficando em segundo lugar. Ou seja, ela passou por tudo isso à toa. Porque no final das contas, ela não conseguiu o videogame para os filhos. Jennifer até pediu ajuda para os funcionários, e eles basicamente ignoraram o sofrimento que ela estava sentindo. Mas após avisar o seu chefe que não iria trabalhar naquele dia por causa da dor, Jennifer chegou em casa e algumas horas depois ela foi encontrada sem vida, caída no chão do banheiro. Mas explicando o que aconteceu, uma boa parte das pessoas acreditam que quanto mais água tomamos, melhor é para a nossa saúde, já que a água representa em média 60% do peso corporal de um adulto, já o das crianças está na faixa dos 80%. E eu não estou dizendo que você deve deixar de beber líquidos. A grande questão é que o nosso corpo é como um grande reservatório. Se você extrapola colocando mais água do que a capacidade máxima, o reservatório corre o risco de rachar, ou então de transbordar. Isso porque um único rim saudável é capaz de filtrar de 800 ml a 1 litro de água por hora. Porém, se passar disso, os rins ficarão sobrecarregados, causando grandes problemas para o restante do corpo, incluindo um excesso de líquidos dentro do crânio, que podem causar um inchaço tão grande no cérebro, a ponto de tirar a vida de uma pessoa. Só que, infelizmente, Jennifer não sabia disso. Ela provavelmente pensou que se fosse para casa e urinasse de 5 em 5 minutos, a dor uma hora iria passar, quando na verdade ela deveria ter ido correndo para o hospital, e lá os médicos poderiam dar diuréticos para ela, que são medicamentos usados para tirar a água do corpo. E apesar de Jennifer ter assinado aquele suposto termo de responsabilidade, que não se sabe se é real, uma corte na Califórnia decidiu que a rádio terá que pagar 16 milhões de dólares para a família da mulher, enquanto que 10 funcionários envolvidos na competição foram demitidos. Em fevereiro de 2009, na cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos, uma mulher estava passeando com seu cachorro no deserto de West Mesa, quando de repente encontrou um osso saindo para fora da terra. E assim como qualquer pessoa em seu lugar, a mulher ficou assustada e decidiu chamar a polícia. E aí, quando os agentes chegaram no local e fizeram uma escavação, eles perceberam que esse caso era ainda pior, pois não encontraram apenas um corpo enterrado no deserto, e sim um incrível número de 11 corpos. E agora, com um novo caso criminal nas mãos, sendo talvez o pior que surgiu na cidade nos últimos anos, os investigadores de Albuquerque tinham a difícil tarefa de achar as respostas para várias perguntas. Afinal, quem teria feito isso? E qual seria a motivação do criminoso que eliminou essas pessoas? Mas dando início às investigações, o primeiro passo seria identificar as vítimas que foram encontradas, porque só assim é que conseguiriam chegar ao culpado. E então, depois que os ossos passaram por uma análise forense, os policiais perceberam que todos os corpos eram de mulheres, o que significa que o culpado era um serial killer, já que ele só tinha interesse em um único tipo de vítima. Além disso, os investigadores também descobriram que essas mulheres tinham entre 18 e 32 anos, e que todas elas trabalhavam na noite, ou seja, saíam com o homem em troca de dinheiro. E um detalhe é que algumas dessas mulheres haviam desaparecido há anos atrás, o que significa que o serial killer estava há um bom tempo à solta na cidade. E acreditem se quiser, até os dias atuais, a polícia ainda não conseguiu descobrir quem é o serial killer, que ficou conhecido como o colecionador de ossos de West Mesa. E já se passaram 15 anos desde que começaram a investigar e o mistério continua. Mas calma que existe um suspeito que a grande maioria das pessoas acreditam ser o colecionador de ossos.
ossos. Seu nome é Lorenzo Montoya e ele tinha 39 anos de idade. E em 1999 prenderam um cara por ter tentado finalizar uma garota da noite, se é que vocês me entendem. Enquanto que em dezembro de 2006, Lorenzo contratou os serviços de Cheryl Cahill, que tinha apenas 19 anos. Mas enquanto os dois relaxavam dentro da casa do Lorenzo, Frederick Williams, que era o namorado e também quem mandava nos negócios da garota, percebeu que ela estava demorando demais para voltar, e por isso decidiu entrar na casa do cara para ver o que tinha acontecido. E aí ele se deparou com Sherrika sem vida, porque Lorenzo havia eliminado a jovem. Então, para vingar a sua namorada, Williams disparou no cara, que também acabou tendo o mesmo destino. E no fim das contas, as autoridades inocentaram o jovem, porque chegaram à conclusão de que ele agiu em legítima defesa, talvez porque pensou que a sua namorada ainda poderia ser socorrida. Outro detalhe importante é que depois que Lorenzo morreu, a polícia encontrou na sua casa um vídeo do sujeito tendo relações com uma mulher. Só que no final da gravação a câmera é virada para a parede, e podemos apenas ouvir o som de uma fita sendo arrancada. O que dá a entender que ele finalizou essa moça também. E apesar de terem descoberto os ossos só em 2009, a polícia acredita que todas as vítimas foram eliminadas entre 2001 e 2005. Ou seja, antes do sujeito bater as botas. Fora que Lorenzo morava muito perto do deserto em que aqueles 11 corpos foram encontrados, aumentando assim as chances de ele ter sido mesmo o colecionador de ossos de West Mesa. Antigamente era bem comum ficar acordado até a tarde assistindo televisão, só que de vez em quando aparecia um comercial ou uma outra coisa assustadora que nos fazia repensar essa decisão. Eu tenho certeza que muita gente tinha medo da vinheta do Supercine quando era criança. Já em 1989, nos Estados Unidos, quando a programação das emissoras encerrava durante a madrugada, eles aproveitavam esse tempo para mostrar cartazes de pessoas desaparecidas. E com a WMAQ não seria diferente. Essa emissora era uma filial da NBC, que ficava localizada na cidade de Chicago. Então, na madrugada de 14 de janeiro de 89, eles mostraram um cartaz que com certeza colocou medo em muita gente que estava assistindo. Isso porque o cartaz era bem diferente dos que haviam sido mostrados anteriormente, pois a foto estava em uma qualidade péssima, e mal dava para enxergar o rosto da pessoa desaparecida. Além de que não tinha informações como a data do desaparecimento, o local onde a pessoa havia sido vista pela última vez, e também outras características importantes para o reconhecimento, como a altura, peso e cor do cabelo. E só para vocês terem uma ideia do quanto esse cartaz é bizarro, esses outros exibidos pela CBS são bem diferentes, porque tem um narrador falando as informações, e não é somente uma imagem estática e sem som. Estevez, now age 16, last seen Yuba City, California, November 27, 1984. Call 800-843-5678. Fora que a foto da vítima está colorida em uma resolução bem melhor. Tem também mais informações para ajudar na identificação da pessoa. Mas voltando àquele cartaz assustador, o que deixou as pessoas com medo é que a transmissão corta do nada para a foto. Sem nenhuma transição, ficando com a imagem estática e sem som por alguns segundos. Outra coisa estranha é que o nome no cartaz está como Joana Lopes. Porém, quando foram procurar esse nome em registros de desaparecidos, misteriosamente não encontraram nada. Ou seja, era como se Joana Lopes simplesmente nunca tivesse sumido, ou não existisse. Sendo que mesmo depois de todos esses anos, ainda não conseguiram solucionar esse caso. Mas agora vamos para as teorias mais recentes que tentam explicar o que teria acontecido. Primeiramente, um usuário do Reddit chamado Queen of Broken Hearts descobriu que o número de telefone no cartaz pertence ao departamento juvenil da polícia de Chicago, o que significa que Joana tinha menos de 18 anos de idade quando sumiu, enquanto que esse outro usuário chamado Sad Sushi Boy melhorou a imagem digitalmente para que ficasse mais fácil identificar a Joana. E então a primeira possibilidade é de que Joana tenha simplesmente fugido de casa e que logo em seguida a encontraram rapidamente e com certa facilidade. E é por isso que não tinha nenhum registro de desaparecimento nos bancos de dados da polícia ou do governo. Porém, existe um detalhe que desmente essa teoria. Isso porque o cartaz foi exibido pela primeira vez em 1989 e depois novamente em 1991, o que mostra que ela ficou desaparecida por pelo menos 2 anos. Já a segunda teoria vem de uma usuária chamada Proud Evening Star, que postou o link do site The Doe Network, que serve para identificar pessoas desaparecidas. Nele é possível ver uma mulher de 18 a 22 anos de idade, que desapareceu a 17 km de distância daquele departamento juvenil da polícia de Chicago, sendo que a polícia não sabe o nome dela. E além disso, a jovem era uma garota da noite, que foi finalizada por um dos seus clientes. Mas por causa da semelhança com a pessoa no cartaz, e somando isso ao fato do crime ter acontecido em Chicago e a idade ser parecida com a da Joana Lopes, muitos acreditam que essa moça era realmente ela. Existem muitas teorias sobre esse caso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre ele.
Esse modelo de personagem, denominado Corpse 01.mdl, apareceu pela primeira vez na campanha do jogo Half-Life 2, e mais tarde até entrou para um outro joguinho nem um pouco conhecido chamado Garry's Mod. E apesar desse modelo ser relativamente conhecido, pouquíssimas pessoas sabem que os desenvolvedores criaram esse visual se baseando na foto de uma pessoa morta. Mas por motivos óbvios, eu não vou colocar essa imagem no vídeo. Porém, ela saiu de um livro de medicina e mostra um homem com o rosto severamente queimado. Inclusive, esse usuário do Reddit disse que leu uma vez que o homem na imagem seria um mafioso que sofreu uma espécie de castigo, talvez por um grupo rival ou por seus companheiros da máfia. Já quando saiu o jogo Left 4 Dead 2, que pertence à mesma empresa do Half-Life, que não sabe fazer um jogo 3, uma das funcionárias chamada Brown Grimes, que trabalhou na parte artística do jogo, disse que a pele dos infectados eram pintadas à mão. Além disso, eles também usavam fotos de cascas de batatas assadas para servir de referência. Porém, nem sempre foi assim, já que antes disso, os desenvolvedores dos jogos pesquisavam imagens reais de corpos para criar modelos digitais. Mas obviamente isso era antiético, e ainda por cima poderia deixar alguns desenvolvedores traumatizados e com a saúde mental debilitada. Assim como eu fico quando o YouTube corta a monetização dos vídeos. Inclusive, recentemente, um dos funcionários que trabalhou no Mortal Kombat 11 foi diagnosticado em 2019 com estresse pós-traumático, por causa da violência dos fatalities do jogo. Esse caso, à primeira vista, pode parecer mais uma lenda urbana, mas eu te garanto que é verdadeiro. E talvez você fique com medo de dormir essa noite, sabendo que pode ter alguém te observando. Cape Elizabeth é uma cidade localizada nos Estados Unidos, com menos de 10 mil habitantes. E como geralmente acontece nas pequenas cidades, as pessoas não se importam tanto com a segurança, porque é difícil de acontecer algum crime. E é justamente por esse motivo que os moradores de Cape Elizabeth dormiam à noite com as portas e janelas de suas casas estrancadas. Afinal, ninguém nunca entrava nas residências para tentar roubar algo, mas mesmo assim eu não consigo entender a lógica disso. Se tem uma tranca, qual que é a dificuldade de girar a chave? Afinal, não dá pra dar sorte ao azar. E por incrível que pareça, os moradores não foram roubados. Porém, algo muito pior e mais perturbador aconteceu. Isso porque as pessoas começaram a acordar de madrugada com um pressentimento ruim, como se estivessem sendo observadas. E assim que olhavam ao redor, rapidamente percebiam que tinha um homem de pé nos seus quartos. Esse sujeito ficou conhecido como um intruso de Cape Elizabeth, e várias pessoas na cidade relataram para a polícia que tiveram suas casas invadidas no meio da noite por ele. Inclusive até fizeram um retrato falado do invasor, que é esse que você está vendo agora. E acredita-se que esse sujeito tem um distúrbio chamado sonofilia, que como o próprio nome sugere, é o ato de sentir atração ao ver alguém dormindo ou inconsciente. No entanto, conforme mais e mais pessoas denunciavam o invasor, os moradores de Cape Elizabeth ficaram cada vez mais preocupados com a sua segurança, e por isso aprenderam a trancar as portas e janelas durante a noite. Já a polícia intensificou as buscas para tentar prender o sujeito, mas apesar disso até hoje a identidade do invasor permanece desconhecida. Isso porque ele simplesmente parou de entrar nas casas, talvez por medo de ser preso ou porque os moradores pararam de vacilar deixando as portas estrancadas à noite. Existe até um caso conhecido como o Observador de Halifax, que é bastante parecido com esse, e dessa vez conseguiram pegar o sujeito, que se chamava Barry Edward Sinclair e que invadiu a casa das pessoas no Canadá para vê-las dormirem. E será que talvez esse poderia ser o mesmo intruso de Cape Elizabeth? Até porque alguns acham Barry parecido com o retrato falado, mas apesar disso o cara não sofreu grandes consequências, pois apenas teve que responder a acusações de invasão a domicílio. Fala galera, o que você faria se acordasse de madrugada com alguém te observando? Você tentaria lutar ou continuaria fingindo que está dormindo? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.